E aí, pessoal, vamos terminar então o nosso assunto de ondulatória na aula de hoje, certo? Que é a aula adicional número 4 sobre tubos sonoros e fenômenos ondulatórios. Terceira aula sobre fenômenos ondulatórios. A primeira foi a aula número 7 e a segunda foi a aula número 9, tá certo? E agora na aula adicional número 4, a gente vai finalizar não só esse assunto, como a parte de tubos sonoros também. Tudo isso da ondulatória. Similar aos estudos que a gente estava tendo sobre as ondas estacionárias, né, nas cordas, os tubos sonoros eles vão aplicar parte daquelas propriedades que a gente estudou em mistura com a acústica, porque são tubos de som, né, então tem a ver com o comportamento do som, para desenvolver os estudos sobre esses instrumentos. Quando eu dei para vocês a aula sobre cordas, as ondas em cordas, né, presas em duas extremidades, eu falei que aquele conteúdo ele seria conveniente, ele seria importante mais para frente quando a gente ia aplicar na acústica. Bom, esse é o momento, que é quando a gente vai colocar isso no estudo de tubos sonoros, certo? E o último fenômeno ondulatório que a gente vai ver, ele é majoritariamente predominante nas ondas eletromagnéticas, que se chama polarização. Eu vou explicar para vocês por que disso mais para frente. E assim a gente finaliza os estudos de ondulatória, ok? Então, vamos lá. Tubos sonoros, pessoal, o que seriam isso? Eles são superfícies ocas que, quando a gente sopra dentro deles, a gente provoca vibrações no ar que está ali dentro, tá? Tá contido com a superfície oca ao redor, ok? E quando a gente sopra em uma frequência que geralmente é audível, e aí a gente produz sons. Na música, tem instrumentos de sopro que são a flauta doce, a transversal, para citar alguns exemplos, uma outra flauta chamada ocarina, ok? E eles, como vocês podem ver aí na imagem, esse é um exemplo de flauta doce, ela é um tubo cilíndrico oco por dentro, que ao soprar, o som passa pelos buracos e saindo pelos buraquinhos, eles produzem o ar, que está em vibração, na verdade, ele sai numa frequência audível de som, certo? Daí a gente tem a nossa música. Bom, então, como que se comportam esses tubos sonoros? Eles têm, na verdade, similar à aparência das ondas estacionárias, né, nas cordas, as ondas sonoras que elas são formadas nos tubos, elas também possuem nódulos e harmônicos, certo? Aqueles gominhos que a gente tinha visto antes. E tem dois tipos diferentes de tubos. Os tubos que são do tipo aberto-aberto, ou seja, eles são abertos nas duas extremidades. Vocês podem chamar ele só de tubos abertos também, não tem problema. E os que são do tipo aberto-fechado, em que uma das extremidades é aberta e a outra é fechada. Aí esse vocês podem chamar só de tubo fechado também, se quiser. Porque no caso não existiria um tubo que seria fechado, porque se existisse você não teria como soprar e produzir som. Então, só o fato dele ter uma das extremidades fechadas, a gente já pode chamar ele de tubo fechado. E a principal diferença é no formato dos harmônicos que vai se formar dentro desses tubos, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vejam que o primeiro harmônico formado no tubo que é aberto, essa imagem da esquerda, ele vai terminar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito em um nódulo. Ou, perdão, em um antinódulo, que é o ponto máximo da onda, ok? E assim segue para o segundo harmônico, em que tem mais um gominho ali no meio, mas nas extremidades ele ainda continua tendo um antinódulo. No terceiro harmônico, mais um gominho, mas ainda assim tem as finalizações, as pontas em antinódulo, e assim por diante, ok? Agora, percebam que no tubo fechado isso já não é mais assim. A parte que está aberta, sim, ela continua terminando em um antinódulo, agora já na imagem da direita. Mas na extremidade que está fechada, percebam que a onda ela termina em um nódulo. É sempre assim, tá, pessoal? A configuração inicial dos harmônicos, ela é desse jeito nesses tubos. Agora, no terceiro harmônico, vejam só, adicionou um gominho ali, mas no caso não mudou a configuração inicial. Continua tendo um nódulo na parte fechada e um antinódulo na parte aberta. E sim, vocês não estão lendo errado. É o terceiro harmônico e não o segundo. Eu vou explicar isso para vocês mais para frente. Eu acho que vai ficar mais fácil de ver isso na expressão matemática. Tá certo? Que nem quando a gente estudava as ondas nas cordas, presas nas duas extremidades, as ondas também tinham as suas limitações,
certo? Aqui nesse caso do tubo aberto-aberto, as limitações é de que dos dois lados a onda vai terminar em um antinódulo. No caso do tubo fechado, a ponta fechada termina em um nódulo, a ponta aberta termina em um antinódulo. Agora, no caso das ondas da corda, se vocês se lembram, a gente tinha um nódulo nas duas pontas. As duas pontas estavam fixas na parede ou em algum lugar que elas estivessem rígidas, e aí elas não conseguiam se mover. Então, as ondas nas cordas, elas sempre terminavam com uma certa restrição. É mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui, certo? Só uma coisa que talvez seja interessante para vocês saberem é que o primeiro harmônico, pessoal, que é o harmônico fundamental, ele é o harmônico predominante no tipo de onda que você está formando. Certo, tá certo? Seja uma onda sonora, seja uma onda outra qualquer, mecânica. No caso, o primeiro harmônico ele vai ser sempre o mais predominante. Então, assim, quando forem falar de exercícios que falam sobre a frequência predominante, né? Ele está se referindo ao primeiro harmônico. Por ser o harmônico fundamental, ele é aquele que se forma mais facilmente dentro do tubo, tá certo? É óbvio, isso vai depender de vários fatores, eh, como se a sua frequência está em um nível muito exorbitante ou alguma coisa assim, mas para casos gerais, o primeiro harmônico ele continua sendo o predominante, a gente chama ele assim também, ok? Bom, vamos então para as nossas equações. No próximo slide, que já é a parte das equações, eu vou voltar depois bastante aqui, porque não só os harmônicos fundamentais do aberto e do fechado vão ajudar vocês a entenderem as equações, como vice-versa também. Eu digo equações porque, por causa da configuração inicial, né, do harmônico fundamental de cada tipo de tubo, já que eles são diferentes, como vocês podem supor, as equações vão ser de fato diferentes, ok? Então, como a gente pode perceber que os harmônicos formados, eles são sempre múltiplos da configuração inicial, ou seja, eles são sempre múltiplos do harmônico fundamental, isso também serve para frequência, tá certo? As frequências que são possíveis de se formar dentro de um tubo, elas dependem da frequência fundamental. Elas nunca podem ser uma frequência que não seja um múltiplo da frequência fundamental. Isso é importante, tá bom? É, Quando a gente segue o padrão de cada tipo de tubo, olha o que a gente observa. A gente tem duas equações, certo? No caso do tubo que é aberto, a gente vai ter que o comprimento do tubo L, esse comprimento inteiro aqui, que vai da parte esquerda até a parte direita, ele vai ser igual ao número de harmônicos vezes um comprimento de onda dividido por 2, ok? Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem um harmônico, a gente tem só n igual a 1. E percebam que a gente tem um comprimento de onda, meio comprimento de onda, perdão, formado aqui. Ok? A gente tem um quarto da parte esquerda até o meio, depois do meio até a parte direita mais um quarto. Ou seja, ao total a gente tem meio comprimento de onda aqui, tá bom? Mas vocês podem só observar pelo desenho também se quiserem. Agora, no segundo harmônico, a gente já tem uma onda completa. Ele começa em uma crista, vai para um vale, termina numa crista e só isso, certo? A gente tem uma onda completa aqui dentro e é o segundo harmônico. Então, em uma dedução da equação similar àquela que a gente fez na corda, vocês poderiam fazer aqui e chegar exatamente desse jeito. A dedução é exatamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que na corda terminava em nódulo, nos dois lados. Aqui os dois lados terminam em antinódulo. Mas, justamente pelo fato de terem essa configuração muito parecida, a dedução das equações deles são exatamente a mesma, ok? O que muda um pouco já é os tubos fechados, certo? A gente tem que L é igual a 2n menos 1, e isso vezes lambda sobre 4, já não mais lambda sobre 2. Primeiro, essa relação aqui do comprimento de onda, isso daqui é proveniente do harmônico fundamental, certo? No harmônico fundamental do tubo aberto, a gente tem meio comprimento de onda sendo formado, enquanto que no harmônico fundamental do tubo fechado, a gente tem só um quarto de comprimento de onda, ok? Ele começa em um nódulo, vai pro primeiro vale ou para a primeira crista, tanto faz, e só. O harmônico fundamental do fechado é só isso. Então, se ele forma um quarto de comprimento de onda, então tem que ser sempre um múltiplo disso. Agora, por que 2n menos 1?
Vejam que talvez fique mais fácil de entender nessa outra equação aqui. Seja 2n menos 1 ou um número de harmônicos ímpar. Você nunca pode ter um número par de harmônicos lá dentro, certo? Vocês podem só adotar um número ímpar aqui, ou vocês podem adotar um número qualquer e colocar nessa equaçãozinha e descobrir um número ímpar. Isso daqui é um jeito geral da matemática de fazer um número ficar ímpar, tá certo? Por que ele não poderia ter harmônicos pares? Vocês percebam que quando ele tem um harmônico, ele tem dentro do tubo, assim, vamos observar desse jeito que eu acho que fica mais fácil de entender. Ele tem dentro do tubo meio gomo, certo? Ele tem uma parte que começa aqui no antinódulo, vai pro nódulo e só isso. Tipo, ele não. Aqui pra direita, ele não vai e termina em outro nódulo. Ou ele não vai aqui pra esquerda e termina em outro antinódulo. Se fosse, ele seria igualzinho aqui ao harmônico do tubo aberto, né? Se vocês tentam colocar o dobro de harmônicos aqui, ou seja, 2, ele ia ocupar, tipo, metade do espaço cada um. Ou seja, ele ia começar em um nódulo aqui, ia chegar em um antinódulo mais ou menos aqui, e aqui ele ia chegar num nódulo também de novo. Mas a gente sabe que isso não acontece. Isso não é possível dentro dos tubos fechados. A gente tem que sempre terminar na parte aberta em um antinódulo, uma parte que ele tenha uma crista e um vale, ok? Bom, se no segundo harmônico isso não foi possível, e no terceiro harmônico então, como é que fica? Ele vai ser o triplo dessa configuração inicial, né? Então, cada harmônico vai ocupar só um terço do dobro desse tubo, basicamente, né? Então, a gente teria um harmônico aqui completo, certo? Um gominho fechado, mais outro meio aqui, certo? Que começa num nódulo e termina num antinódulo. E isso é possível, essa configuração é possível, justamente porque ele não está terminando em um nódulo aqui, e aqui ele nunca vai terminar em um antinódulo, mas mesmo assim eu cito só para reforçar mais um pouco. Se vocês tentarem refazer esse processo com o quarto harmônico, vocês vão perceber a mesma coisa. Isso não acontece. Agora, no quinto harmônico, ele admite essa configuração aqui, certo? É como se fosse a metade do número de harmônicos, e essa metade, por serem números ímpares, é um número quebrado, né? Meio, 1,5, 2,5, 3,5. E esse número que vocês têm é o número de gominhos que vocês formam. Vejam só. Se fosse a metade do primeiro harmônico, eu tô falando assim só para vocês entenderem, certo? Para vocês conseguirem pegar a configuração desse desenho. No caso do primeiro harmônico, a metade seria só meio gominho. E é o que a gente tem aqui. A gente tem só metade. Ao passo que aqui, a metade do terceiro seria 1,5. A gente tem um inteiro aqui e mais meio aqui. No caso do quinto harmônico, seriam 2,5. Então a gente tem um aqui, 2 aqui e mais meio aqui. E assim por diante, certo? E vocês observem então que apenas os números de harmônico ímpares correspondem aos tubos fechados, tá certo? Essa provavelmente é a maior pegadinha que tem neles, é o que deixa eles um pouco mais difíceis, mas se vocês se lembrarem que o número de harmônicos, basicamente a configuração da onda dentro do tubo, ela é sempre um múltiplo da configuração fundamental. Tá? E se vocês sabem como que se comporta o harmônico fundamental, então vocês sabem como que se comporta qualquer outro harmônico dentro desse tubo, tá certo? Agora, vamos analisar um pouquinho as equações que a gente acabou de ver. Que nem eu estava falando, igual na corda, né? A cada novo harmônico, a gente adiciona meio comprimento de onda, que seria um gominho a mais. A diferença nas equações, ela se dá pela configuração inicial, fundamental de cada tubo, que nos abertos, as ondas elas formam meio comprimento de onda, né? Que nem eu tinha falado, e nos fechados elas formam só um quarto de comprimento de onda. E uma consequência disso é que o estado fundamental do tubo aberto, ele pode simplesmente ser multiplicado por qualquer valor de n. Qualquer valor qualquer quantidade de harmônicos, certo? À medida que a gente aumenta o número de harmônicos formados. Mas, no caso do tubo fechado, como o estado fundamental é de L é igual a lambda sobre 4, ao a gente adicionar meio lambda a cada novo harmônico, a gente tem que esse vai estar multiplicado apenas por números ímpares, certo? Então, você tem aqui 1 lambda sobre 4 no fundamental. No terceiro harmônico, o lambda sobre 4 é só meio harmônico.
Então a gente teria aqui, ó, 1/4 de lambda, 2/4 de lambda, 3/4 de lambda. Então, vejam só, 3/4 de lambda no caso do terceiro harmônico. Aqui a gente teria 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Então a gente teria 5/4 de lambda, certo? 5 lambda sobre 4 no quinto harmônico. E assim por diante, podendo generalizar então a um número ímpar de harmônicos vezes lambda sobre 4. Ou 2n-1 vezes lambda sobre 4. 2n-1 e n ímpar é a mesma coisa, tá certo? E vocês vejam como a dedução dessa equação, ela vem justamente do fato da gente continuar adicionando os harmônicos. A gente continua adicionando os lambdas sobre 2 para cada tubo. Só que no caso, como o tubo inicial do fechado ele é só 1/4 de comprimento de onda, quando a gente soma isso daqui com o lambda sobre 2, a gente tem 3 lambda sobre 4. Mais meio lambda, 5 lambda sobre 4 mais meio lambda, 7 lambda sobre 4, que é essa configuração aqui do sétimo harmônico, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes lambda sobre 4, tá bom? E assim, os tubos fechados eles só admitem harmônicos ímpares, em que 2n-1 ela é uma adaptação matemática para a gente não precisar ficar usando só valor ímpar. Né, o fenômeno não muda, é só para ficar mais abrangente mesmo. Mas se vocês quiserem reescrever como n ímpar também, não tem problema, tá bom? Bom, então, algumas implicações e curiosidades que tem nesse fenômeno. Quando a gente muda o comprimento de onda dentro do tubo sem alterar a largura dele, né? Em um mesmo tubo a gente produz diferentes comprimentos de onda, a gente está mudando a frequência de oscilação da onda, certo? Porque a velocidade de propagação da onda sonora no ar, ela é constante. Aquela questãozinha de proporcionalidade que eu sempre trago à tona para vocês. A frequência e o comprimento de onda, eles são inversamente proporcionais, como eu mostrei na primeira aula de ondulatória, se não me engano, na aula número 6, ok? E se a gente muda a frequência, a gente está executando notas diferentes no nosso tubo. A tonalidade dos sons que a gente ouve, ela é definida pela frequência que a onda oscila. Aquilo que eu tinha falado para vocês que quando a gente altera a frequência de uma onda sonora, a gente está alterando o quão grave ou o quão aguda ela é, ok? E isso tem a ver com as notas musicais que a gente aprende, certo? Que a gente conhece comumente. A gente forma sons que são provenientes ou da voz ou de notas de instrumentos, como dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e assim por diante, certo? Dó 2, ré 2, mi 2 e assim por diante. Então, veja só, isso daí na física nada mais é do que a alteração da frequência de uma onda sonora, certo? A nossa interpretação dessas notas sonoras, dessas notas musicais e de outras. Peraí que tá passando um carro. A nossa percepção é só a mudança dessas frequências, ok? Agora, a polarização é um outro fenômeno que eu vou falar para vocês, certo? A gente termina essa parte de tubos sonoros, terminamos a acústica, e agora eu vou só mencionar a polarização para vocês. Vocês vão precisar para fazer alguns exercícios. Eu ia mencionar isso na parte de ondas eletromagnéticas, mas isso cabe melhor em ondulatória. Então, eu vou falar agora aqui com vocês sobre isso, tá certo? Bom, o último fenômeno que eu vou falar com vocês, no caso aqui nas aulas, né? Existem alguns outros que eu não falei, mas é porque eles não eram muito relevantes. E de qualquer jeito, o último que eu vou falar aqui é sobre a polarização. A gente disse que uma onda ela é polarizada quando todas as partículas que estão afetadas por ela, no caso das ondas mecânicas, né, que elas precisam de um meio para se propagar, ou pontos do espaço, no caso das eletromagnéticas, independente se tem matéria ali ou não, todas essas partículas ou pontos do espaço estão vibrando na mesma direção. Ou seja, como vocês podem ver aí na imagem, uma onda polarizada ela só vibra, por exemplo, nesse exemplo aí, né, na vertical, ao passo que uma onda despolarizada ela está vibrando em muitas e muitas direções ao mesmo tempo, ok? Se a gente polariza, a gente muda a vibração dela para uma só direção. Ou seja, a gente só pode polarizar o que naturalmente tem mais de uma direção de vibração.
ou seja, as ondas transversais, certo? São as ondas que vibram em apenas uma direção, que são as longitudinais, como o som, por exemplo, elas não podem ser polarizadas. Elas só vibram para frente e para trás. Não tem como você mudar isso, certo? E como todas as ondas eletromagnéticas podem ser polarizadas, a gente conclui que todas elas são transversais. E o processo seria alguma coisa mais ou menos como essa imagem aí. É por isso que eu queria colocar esse assunto nas ondas eletromagnéticas. Mas como não é exclusivo delas, então isso cabe mais em ondulatória, certo? Mas o polarizador, imaginem que ele é uma pequena fenda, mais ou menos assim, né? Que ele só deixa passar ondas em uma certa direção. E assim ele acaba servindo como um filtro. Vocês vejam só, está sendo emitida ali uma onda luminosa, certo? Ela tem duas direções de vibração. Aí quando ela passa pelo polarizador, ela passa a ter só uma direção, que é a direção que estão as fendas. Vejam que as fendas são verticais, então apenas as ondas verticais acabaram passando por ela, por esse polarizador, certo? A polarização ela limita a vibração das ondas a apenas um plano. No caso ali das ondas que estão passando, esse plano meio vertical aí, tá certo? Eu sei que esse tipo de coisa fica um pouco mais fácil quando a gente fala de aplicação, então vamos citar alguns exemplos aqui, principalmente das eletromagnéticas, mas assim, quando a gente filtra e a gente controla o tipo de oscilação que passa por uma superfície, a gente determina qual parte de uma onda complexa chega num anteparo qualquer, certo? Anteparo, vocês entendam como a superfície que a onda vai bater e ou refletir ou ficar lá, certo? Isso é um anteparo. Tipo, quando vocês estão tendo uma aula de slide projetada, o professor abaixa uma pequena tela, né? Aquela tela é o anteparo dos slides, é onde a luz ela vai parar, entre aspas, parar, né? E, e é onde a gente vai observar o que a luz carrega consigo, ok? Então, quando a gente filtra, a gente controla esse tipo de oscilação, a gente pode determinar o que chega e o que não chega num certo anteparo qualquer. Se esse anteparo for o olho de um daltônico, por exemplo, ou uma pessoa portadora de acromatopsia, que é uma doença que... Não doença, né? É uma condição em que a pessoa ela não enxerga cores, né? Ela enxerga tudo em preto e branco, ok? Se esse anteparo for o olho de uma pessoa com uma dessas condições, um par de óculos cujas lentes sejam polarizadoras, apropriadamente, né? Elas podem fazer a pessoa enxergar cores como a gente vê elas naturalmente. Ou seja, só de você colocar na pessoa um par de óculos que tem uma lente com certas propriedades de polarização da luz, a luz que vai passar pela lente, ela é um tipo de luz que a pessoa consegue enxergar a cor do jeito que a gente enxerga naturalmente, ou sem ser só em preto e branco, no caso da cromatopsia, né? E isso é uma tecnologia que é muito usada, especialmente nos óculos dessas questões aí, né? São óculos que são bastante caros, porque precisa de um tipo de material meio complicado de ser fabricado. É uma pesquisa meio grande isso, certo? Então, por causa ainda de ser um negócio considerado muito avançado, então ainda é um material pouco acessível. Mas ele existe e também tem alguns outros que são um pouco mais comuns a gente. Os equipamentos que barram a luz mais violentamente, como os filtros das câmeras, certo? Quando você coloca tipo uma lente escura na frente de uma câmera. Óculos escuros, que é basicamente a mesma coisa. E telas de LCD de celulares, elas também se baseiam na polarização, para a gente ver apenas o que é viável para a gente, ok? No caso das telas LCD de celulares, LCD, se eu não me engano, significa Liquid Crystal, alguma coisinha assim, alguma coisinha de cristal líquido. É aquele pequeno líquido que às vezes, sabe quando, se vocês sabem, eu sinto muito, porque eu sei. E é bem ruim. Mas sabe quando você dá uma quebradinha na tela do celular? Aí, tipo, ele fica com um. Nossa, como que eu digo isso? Ele fica com um fluido colorido que fica, tipo, meio que solto embaixo da tela dele e a gente não consegue, tipo, controlar aquilo,
sabe? Se a pessoa for um pouquinho descuidada, é, isso, esse fluido ele só se espalha pela tela inteira com o passar do tempo e estraga o celular. Então, isso daí é um cristalzinho líquido transparente que a estrutura molecular dele, o tipo de material que compõe esse cristal, ele faz com que a luz do celular emitida ela seja polarizada. E aí você enxergue só o que é conveniente que chegue nos seus olhos, certo? Porque o celular emite muita radiação, inclusive muitas radiações não visíveis e que poderiam causar um certo mal se a gente ficasse exposto a elas por muito tempo. Por isso existem até as telas de LCD, por exemplo, que tem essa pequena proteção e ao mesmo tempo esse líquido que filtra as cores para elas ficarem mais nítidas, mais visíveis, mais vívidas, mais bem definidas, certo? Com uma qualidade muito maior. Então, é nesse tipo de coisa que a gente vê a polarização da luz, no caso, né? Nos óculos escuros também, ele barra a passagem de muitos raios de luz. Nos filtros de câmera também. Isso tudo ajuda a gente na nossa vida de alguma maneira, certo? Mais ou menos desse jeito que a gente aplica, em geral. E era só isso que eu ia falar pra vocês de conteúdo novo hoje, tá? Vamos fazer dois pequenos exercícios aqui agora. Na verdade, é um dividido em dois, né? É da FUVEST, ok? E aí a gente já finaliza, tá certo? Bom, um tubo que ele seja aberto e ele tenha comprimento L, ele só pode emitir sons de frequência Fn é igual a NV sobre 2L, em que N é um número inteiro. Essa equaçãozinha que ele está dando para vocês é o seguinte: quando eu passei para vocês as equações dos tubos abertos, elas poderiam, no caso na aula de cordas eu fiz isso, nessa aula eu não fiz isso, eu escrevi em função de lambda, quer dizer, eu escrevi lambda em função de L, certo? Eu deixei o lambda isolado. Nesse caso aqui, eu apresentei as equações com o L isolado, tá? O L em função de lambda. Mas, independente disso, para ele chegar naquelas equações ali do final, o que ele fez? Depois de isolar o lambda, ele usou a relaçãozinha V igual a lambda F para poder ter um dado que não é mais referente ao comprimento de onda, e sim a frequência da onda. Tá? É uma equação que não é difícil de ser deduzida, é só vocês fazerem esse passo a passo. Isolar o lambda e substituir lambda pela relaçãozinha lá V lambda F. No caso, você substitui por V sobre F, né? E aí vocês têm essa equaçãozinha que ele deu aí, fazendo umas matemáticas aqui e ali. Não é complicado, e por isso que eu acabei não mostrando pra vocês, acho uma fórmula meio desnecessária, mas é isso aí, tá certo? De qualquer jeito, também tem sempre o exercício que fornece alguma fórmula mais sintética, de certa forma, para que vocês façam o exercício. Então vocês poderiam fazer por essa fórmula aí dele, ou poderiam fazer por aquele jeito lá e depois que descobrir o lambda, jogar no V lambda F. Tanto faz, ok? Então, sendo a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, e se o tubo tem 1 metro de comprimento, qual é a frequência do som fundamental emitido pelo tubo? A frequência fundamental, ou seja, a frequência de N igual a 1, certo? Então, já nessa primeira etapa da resolução, a gente já tem isso. Vamos finalizar a letra A, depois a gente faz a letra B. A frequência fundamental, F de 1, é igual a, no caso, NV sobre 2L, né, para um N qualquer. Então, para o fundamental, F de 1 é igual a 1 vezes 340, que ele falou aqui que a velocidade do som é 340, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo, 2 vezes 1. Ou seja, a frequência fundamental desse tubo é de 170 Hz. Ok? Bom, temos aqui então a nossa primeira resposta. A frequência fundamental é de 170 Hz. Certo? Eu já usei essa equaçãozinha aqui dele direto. Agora na letra B, qual é o comprimento de onda que é correspondente a esse som? A gente tem dois jeitos de resolver isso no caso, né? Vocês vejam só, ele disse que é um tubo aberto, ele tem um comprimento L. E no caso do som fundamental, porque ele está falando aqui, correspondente a esse som é o som fundamental. A gente tem que, pela configuração do tubo aberto, o comprimento dele, aqui no primeiro harmônico, é igual a lambda sobre 2, certo? É igual a metade do comprimento de onda. E como na letra B ele está perguntando o comprimento de onda
e você tem o comprimento do tubo, vocês poderiam fazer só multiplicar o comprimento do tubo por 2, e aí vocês, L igual a lambda sobre 2, né? Eu escrevi aqui. L igual a 1, lambda sobre 2. Vocês poderiam só multiplicar o comprimento por 2 e vocês teriam o valor de lambda, ou vocês poderiam jogar na equaçãozinha do V lambda F, como vocês ficarem mais à vontade, tá certo? Porque se vocês jogarem, V lambda F, 340 é igual a 170 vezes lambda, então lambda é igual a 2 metros. Tanto faz, certo? Independente de qual método vocês usam, as suas respostas estão certas. E assim, finalizamos que a frequência é de 170 Hz e o comprimento de onda é de 2 metros. Ok? Bom, pessoal, era só isso pela aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem sempre me mandar mensagem. E é isso então, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.